Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa sempre, não é? Nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, vê se o microfone estava ligado, por a Virgem Santíssima, com a presença luminosa dos nossos mentores espirituais, guias espirituais, anjos da guarda, anjos de luz, anjos de amor, não importa o que lhe queiramos chamar, o que importa, acima de tudo, é a nossa condição. E para ler aqui, porque hoje depois vão ter que, o tema hoje vai ser, do qual eu já tenho aqui pensado, elaborado, enfim, a complexa vida no mundo espiritual, como vivem os desencarnados, ou sejam, os espíritos, e onde vivem os espíritos, mas isso já lá vamos, do qual eu estava aqui lendo, no livro dos espíritos, nos mundos transitórios, perguntas, a questão número 234, no livro dos espíritos. Enfim, eu já li este livro muitas vezes, várias vezes, é um livro de muita utilidade e hoje é dia 7. Tirando aqui deste livro que, enfim, é o Papa Francisco. O que é que ele disse no dia de hoje, para o dia de hoje? Jesus, a alguns pede o martírio da vida, mas a outros dá o martírio da vida, a luta diária contra o espírito do mal. A luta diária contra o espírito do mal. Esta é a nossa condição, esta é a nossa condição física. Aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, não importa se se é da Igreja Católica, se é da religião espírita, alguma casa espírita, templo espírita, se é evangélico, se é ortodoxo, se é Jeová, protestante, não importa de que religião nós somos, porque nós todos os dias nós teremos que fazer uso desta condição que o Papa Francisco cita, contra o espírito do mal. Jesus, a alguns, pede o martírio da vida, mas a outros dá o martírio da vida, que é a luta diária contra o espírito do mal. São duas condições distintas, não é? Ter os óculos, porque senão até o Papa Francisco eu deixo-o ver, mas graças a Deus que assim é. Papa Francisco, que é um homem, é um líder religioso, é um grande médium, porque o Papa, os bispos, os padres, os freis,
são médiuns. Na sua individualidade, são médiuns. Médiuns que pregam a palavra de Jesus, divino e amado Mestre, que pregam a palavra do Evangelho, que transportam nessa harmonia e sintonia muita paz, muita tranquilidade. Então, vamos primeiro à complexa vida. Vamos primeiro à complexa vida no mundo espiritual. Pois é, para falar sobre este tema, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, não poderemos começar sem fazer inicialmente um flash da jornada evolutiva do ser encarnado aqui no mundo físico, do homem, da mulher, na visão espírita, partindo da concepção de que o ser humano é o resultante da conclusão que será corpo, alma e consciência, porque inclusivamente nós temos 7 corpos, mas partindo desta conclusão que é o nosso corpo, a nossa alma, é o nosso espírito, que é a matéria e o espiritual, que é a nossa alma perdendo a sua roupagem, porque todos sabem o que é a nossa roupagem, é a matéria física, é o vosso corpo físico. Ao partirmos para a grande jornada, ao chegar ao término da nossa caminhada, ao desencarnarmos, porque isso, meus amigos, minhas amigas, essa é uma condição que ninguém dá fugido, desencarnar, porque ninguém é eterno aqui no mundo físico. Então é ao desencarnar que nós retornamos à nossa pátria, que é a pátria de origem, onde nós já lá estivemos algumas vezes, porém regressando sempre aqui à Terra, ou a outros mundos em diferentes graus, em diferentes estágios evolutivos, ou corpos, porque o espírito continua sempre reencarnando até atingir a sua perfeita equilíbrio, a sua perfeição, como eu sempre digo, perfeição espiritual. Aqui nós não estamos para melhorar aos olhos do Joaquim, do Manuel, da Maria, ou do Zé da Tasca. Não. Nosso propósito aqui é sempre espiritual. Portanto, se no intervalo entre uma encarnação e a outra, como nós sabemos, a nossa alma ou o nosso espírito retorna ao seu mundo de origem, ou seja, o mundo espiritual, onde estão os nossos familiares, amigos, todos aqueles que já partiram deste mundo, onde habita o Divino Mestre Jesus, sua mãe, Deus Pai Todo-Poderoso, os nossos mentores, guias espirituais, mentores espirituais, onde é tudo espiritual, onde também está essas dimensões baixas, o mundo espiritual. Então logo é preciso saber quem são os seus habitantes, quem vai daqui para lá, enfim, também quem é o viajante que regressa para o mundo
o mundo de origem, o nosso mundo de origem. Ora bem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, traçando um panorama do perfil moral, cultural e intelectual das inúmeras consciências, almas ou espíritos que partem diariamente do planeta físico, da Terra, que ingressando em outra dimensão, outro plano, na verdadeira realidade da vida, só que despojados da matéria, algumas até despojadas da beleza, não era? Quer seja homem, quer seja mulher, despojados da sua beleza, não é? Ou seja, do corpo físico que nós temos agora agasalhando, guardando o nosso espírito, o nosso perispírito, a nossa consciência, a nossa alma, a vossa alma, que procede de todas as partes do mundo, das grandes. Aqui no mundo, aqui partem todos os dias. Todos os dias partem das grandes metrópoles, né? Cidades, das vilas, das aldeias, das inúmeras remotas florestas, enfim, de todos os mais remotos cantos do planeta, porque o desencarne chega a todo lado. Além disso, ponderando naquele prefácio que muitos desses espíritos tiveram aqui na Terra uma vida exemplar na Terra, o Papa Francisco, por exemplo, Chico Xavier, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, não é? Por exemplo, entre outros, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, enfim. André Luiz não foi muito, enfim, porque ainda teve que sofrer algum tempo, mas chegou realmente à sua plenitude e perfeição, trazendo inclusivamente o nosso lar, não é? Mas levaram aqui na vila, na Terra, uma vida exemplar neste mundo. Outras vidas, outros seres, no entanto, viveram despreocupadas dos seus deveres, incentivantes da evolução espiritual, esquecendo por completo a verdadeira razão e a verdadeira jornada. Já outros homens, outras mulheres, outros espíritos se acomodaram, não é? Acomodaram aos vícios de toda a ordem, de toda a sorte que a vida lhes ofereceu, ou se vincularam ao cego materialismo, pois é, materialismo, acreditando que realmente o túmulo, a morte, era a última estação, a última etapa da sua existência. E também lembrando ainda aqueles que se filiaram às diversas escolas religiosas ou doutrinas da Terra, claro, e diante desses panoramas constataram-se que os incontáveis viajantes sem regresso, não é? Sem regresso físico, são portadores de património intelectual e moral bem diverso. Porém, diante da justiça divina, o homem, diante da justiça divina, o homem do campo, vamos lá, em sua simplicidade, ou o grande doutor, ou aquele que se enche de grandeza aqui na Terra, sabem, no mundo espiritual gozam
dos mesmos direitos? Pois é, porque aqui entra realmente as nossas obras e a justiça divina. A justiça divina, ela não falha, porque começa aqui a avaliação, os seus diferentes comportamentos, e essa justiça sabe, na hora, no momento, distinguir invariavelmente as virtudes ou os crimes que os seres oriundos do planeta físico, da Terra, cometeram, formando desta forma inúmeros contingentes no plano espiritual. Entre eles encontraremos os viciados, os exploradores, os honestos, os santos. Encontraremos os delinquentes, os heróis, às vezes até heróis anónimos, não é? Das virtudes, bem como os malfeitores, os manipuladores, enfim, de toda a ordem, mas e afinal, onde vivem os espíritos? Todos nós sabemos que é no mundo espiritual. Todos nós sabemos, conhecemos o que o Mestre Jesus disse: na casa do meu Pai existem várias moradas. Os identificando, portanto, quem vai para o mundo espiritual, quem vai para a parte etérica, quem vai na sua viagem, na continuação da sua viagem, isto é os habitantes desse, que já são os habitantes desse outro plano da vida, da dimensão, já ultrapassaram a barreira do visível para o invisível, do físico para o etérico, do tempo para onde não há tempo, que é o mundo espiritual, porque nós habitamos no tempo, no espaço e na matéria, e lá não há tempo, não há espaço e não há matéria, pura e simplesmente. Então logo é o outro plano da vida. Já podemos ter uma noção, uma ideia da complexidade da vida no mundo espiritual. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, onde habitam, por exemplo, os 30 bilhões de espíritos desencarnados, sabendo-se que a população de espíritos em torno da Terra é da ordem de 25 bilhões, dos quais cerca de 15 bilhões estarão encarnados. Ora bem, para entendermos esta questão, aqui é onde nós vamos, teremos que ir, vejamos a resposta à pergunta 234 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, em 1858. Mundos transitórios. Há de facto, como já foi dito, mundos que servem de estação ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Pois é. Esta é uma pergunta que foi feita aos espíritos em 1854, se enganar, foi em 1854, na pergunta 234 do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec, do qual teve o item Mundos Transitórios. Quando
Allan Kardec aborda aspectos relativos à vida espírita. A pergunta número 234, se há de facto, como já foi dito, mundos que servem de estação, ou estações, ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Pois é, a resposta dos espíritos é positiva. Foi sim que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, como Jesus divino e amado Mestre disse: na casa do meu Pai existem várias moradas. São moradas temporárias, porque Deus Pai Todo-Poderoso sempre nos irá conceder mais uma oportunidade. Moradas temporárias, espécies de casas de campo, onde os espíritos descansem de uma demasiada e longa erraticidade no estado, este sempre penoso. É claro que, como são graduais as revelações dos espíritos superiores à humanidade, eles não poderiam, em 1857, falar de comunidades de espíritos errantes. Isto é, a minha conclusão é de espíritos que aguardam novas reencarnações até chegar à perfeição. Perfeição, como eu já disse acima, é a perfeição espiritual, habitando cidades e estruturas, em edificações na atmosfera terrestre sobre terreno fértil. É tudo com estreita semelhança ao que nós conhecemos, ao que nós conhecemos na crosta terrestre. Seria até bem possível que os adversários do Espiritismo, em 1857, diante dessas revelações e afirmações de tamanha, que poderiam achar de tamanha heresia, não é? Mandassem reacender uma fogueira do tempo da Inquisição, não é? Lembram, sabem, conhecem a Inquisição, que mandassem acender uma fogueira do tempo da Inquisição para queimar possivelmente Allan Kardec como herege. Eu estou fazendo essa suposição pelo facto de, em pleno século XX, lembrando aqui o grandioso Chico Xavier, não é? Chico Xavier, ao psicografar, penso que todos sabem, ao psicografar o livro O Nosso Lar, e isto foi na década de 20, 30, de ter sido taxado de médium fascinado. Pois é, o que o deixou muito confuso com toda essa situação. Mas há sempre um mas, e há sempre um antídoto, um remédio para desfazer tudo isso. O benfeitor de Chico Xavier, o benfeitor espiritual, o mentor André Luiz, levou
levou em desprendimento a um ponto bem acima do nosso lar, para que ele conseguisse, para que ele visse, constatasse de cima a cidade e pudesse constatar a realidade do que estava psicografando. O que ele viu naquela noite, que era real, que era verdade. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos aqui fazer uma pausa, não é? Eu já continuo, uma pausa, eu já volto a falar sobre o assunto, para dar aqui campo a outra condição, tá? A outra condição, que o Divino Mestre Jesus nos guarde, proteja, ilumine, abençoe, que Deus Pai Todo-Poderoso possa realmente nos ajudar nesta bendita hora. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima e aos nossos mentores espirituais, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, agradecendo a todos nós, não é? Por as bênçãos divinas, agradecer a esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Que Jesus Divino e Amado Mestre, tu que dissestes, onde houverem duas ou mais pessoas, te farias presente em espírito e verdade. Acreditando nas tuas santas palavras, aqui nos encontramos, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Que o Divino Mestre Jesus possa iluminar a todos vós nas vossas jornadas e nas vossas caminhadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Graças a Deus, meus filhos, graças a Deus, minhas filhas, por mais esta rica e feliz oportunidade deste mentor poder vir até vós, por intermédio da força bendita do Divino Mestre Jesus, com a benção da espiritualidade, vindo, aproximando deste fio, transmitindo esta mensagenzinha deste abnegado Peto Velho, Peta Veia. Então comecemos, meus filhos, pelas palavras do Divino Mestre Jesus, porque não conheceis melhor esta verdade. Quantas vezes ela nos ajudaria nos momentos da crise, quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos. Mas no dia decisivo, este anjo, o vosso anjo de bondade, ou mentor espiritual, terá muitas vezes de vos dizer: eu não te avisei disso e não a fizestes, não te mostrei o abismo e nele te precipitaste, não fiz soar na tua consciência a voz da verdade, mas seguistes os conselhos da mentira. Interpelai vossos anjos da guarda, vossos mentores espirituais,
estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus Pai Todo-Poderoso. E não os podeis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Meus filhos, minhas filhas, tendes que ter coragem para enfrentar os vossos dias, afastar as vossas angústias, afastai para longe de vós, de uma vez por todas, os preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, tendes ao vosso dispor guias espirituais. Segui-os nos seus ensinamentos, porque a meta não vos pode faltar. Sabem porquê? Essa meta é o próprio Deus, é a própria criação deste planeta e de todos os seres. Aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes diremos, meus filhos, minhas filhas, que influenciamos as vossas mentes e as vossas almas, as vossas consciências, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe. Não esquecendo dos meus filhos e destas minhas filhas, do vosso livre-arbítrio, e mesmo vivendo em outros mundos, os nossos espíritos conservam a sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima das vossas capacidades e das vossas forças. Nem vos abandonou sozinhos no meio das vossas caminhadas sobre este planeta, sobre esta terra, sem amigos e sem amparo, sem o agasalho divino. Cada anjo da guarda, cada protegido tem o seu protegido, e vela por ele como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho, chora quando os seus conselhos são desprezados. Desta forma, minhas filhas e meus filhos, não temais fatigar-nos com as vossas precurinhas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contacto com nós. Sereis então mais fortes e mais felizes, porque são essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiuns a todos os homens, médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas, para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Vós sois homens instruídos, instruí desta forma também, homens e mulheres de talento, educai os vossos irmãos e irmãs. Não sabeis, porventura, que a obra assim realizada é a do Cristo, a do Divino Mestre Jesus, a que Deus, Pai Todo-Poderoso, vos impõe?
porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para repartirdes com os vossos irmãos e com as vossas irmãs, os vossos companheiros de jornada, para os adiantar na senda da aventura e da eterna bem-aventurança, para todos os meus filhos, para todas as minhas filhas neste planeta, neste mundo, para todos, este abnegado mentor, Pai João das Almas em Cristo Jesus, envia para todos vós, para os vossos lares, para os vossos espíritos, para os vossos caminhos e para as vossas dificuldades, a minha bênção, para que o Divino Mestre Jesus possa a todos iluminar. Envia a minha bênção e o mais profundo agradecimento por o Divino Mestre Jesus, por permitir ser o vosso amigo também. Que este dia possa ser como todos os dias da vossa vida, feliz, alegre e contente, agradecendo minhas filhas, agradecendo meus filhos, ao Divino Mestre Jesus. Não esqueçais, agradecendo sempre por a rica e feliz oportunidade, ao Divino Mestre Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, a sua Mãe, a Maria Santíssima, a todo esse mundo encantado de Deus Pai Todo-Poderoso, o mundo espiritual, onde habitam e estão os mentores espirituais, os guias espirituais, os anjos, os santos, tudo ao serviço dessa força divina da humildade e da tolerância, do amor, do paz e do equilíbrio. Então, meus filhos e minhas filhas, com a bênção deste abnegado mentor, Pai João das Almas, em Cristo Jesus, agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade de poder chegar junto de cada um de vós, nos vossos larzinhos, chegar perto dos vossos coraçanitos, das vossas mentes, retirando de vós as angústias, as dificuldades e as intranquilidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs. E para terminar, afinal, como vivem os espíritos desencarnados? Ora bem, através do livro O Nosso Lar, tem-se uma pálida ideia, né, de como vivem os espíritos desencarnados na outra dimensão. Porque, segundo as narrativas do espírito, desse grandioso espírito de André Luiz, pelo médium Chico Xavier, não é? Esse grandioso espírito de quem eu gosto tanto, amo, adoro, Chico Xavier, com a sua simplicidade, a sua boninha, o seu amor, o seu carinho, para todos e com todos. Chico Xavier, que descrevendo a vida deles em Nosso Lar, que é uma cidade localizada no mundo espiritual, não é? Como todos nós sabemos, André Luiz, em sua última existência na Terra, ele, como a maioria sabe, ele foi médico, não é? Ele foi médico. Em Nosso Lar, André Luiz conta que após a sua desencarnação,
ele permaneceu durante, por volta de 8 anos, em estado de perturbação, numa região do plano espiritual que ele denominou de, e é a zona de passagem, a dimensão de passagem do umbral. Porquê? Por reunir temporariamente, porque os espíritos desencarnados, desequilibrados, agarrados na matéria, no ódio, na raiva, na inveja, na matéria, contudo ainda fisicamente, são espíritos desequilibrados pelos delitos cometidos na sua jornada física na Terra. Ele, no caso dele, André Luís, foi levado para essa região devido a erros praticados na sua juventude, não é? E após ser inclusivamente ser socorrido por uma equipa de benfeitores espirituais. Pois é, residentes onde? Residentes em nosso lar. André Luís foi desta forma levado para tratamento em um hospital dessa cidade do nosso lar, na condição de enfermo espiritual. Pois é, porque nós, aqui no mundo físico, é o que eu digo, sempre digo isso, nós ou somos doentes físicos ou espirituais. Normalmente sempre somos doentes espirituais, mas André Luís, sendo um doente espiritual, mas já refeito do seu desequilíbrio, André Luís descobriu um mundo cheio de vida, de luz palpitante, pleno de vida e inclusivamente de atividades, constatando que os espíritos desencarnados precedentes da Terra, assim como ele, passam por um pequeno ou grande estágio de recuperação e de educação espiritual. Isto em diversos departamentos, poderei dizer, departamentos especializados dessa cidade, porque nem todos os espíritos têm a mesma doença, a mesma mazela, não é? Então, constatou também André Luís que lá existem setores visando o planejamento, pois é, o nosso planejamento de novas reencarnações para vir aqui ao mundo físico. Então, para esses espíritos, tais setores tratam da escolha no nosso planejamento, como nós todos sabemos, tratamos da escolha da nossa família, da configuração do nosso novo corpo, do mapa que nós delimitamos, das provas pelas quais o espírito deverá passar, ou nós, porque nós elaboramos um verdadeiro trajeto espiritual no nosso planejamento. Nós escolhemos a família, os amigos, salve Deus, escolhemos as provas, porque nós, como eu disse esta manhã, nós viemos aqui a este mundo físico para nos reajustarmos, pagar, sofrer também as nossas provas,
Mas não é disso que consta a nossa vida, na maioria, porque, mais uma vez eu digo e afirmo, Deus Pai Todo-Poderoso, quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, nessa parte, na parte ainda onde nós nos situávamos, não é? Porque nós não sabemos em que condição nos situávamos, está mal. Nós fizemos uma lista enorme com atributos de pena e sofrimento, mas Deus, Jesus, cortou metade dos sofrimentos, dos nossos sofrimentos, das nossas penas, e Deus nos dá todos os dias condições boas. Jesus, Maria, os nossos mentores, nos motivam e incentivam todos os dias. Nós é que fazemos ouvidos de marcador e trilhamos o caminho do julgamento, da raiva, do ódio, da inveja, da maldade, do desequilíbrio, da desarmonia, em vez de trilhar o caminho do amor, da paz, da serenidade, da ajuda, do conforto, da humildade, da tolerância. Pois é, são caminhos totalmente inversos. Mas nós, naquele lado, nós escolhemos, hoje aqui, quando nós nos encontramos na tal encruzilhada, nós teremos que escolher, dentro do nosso livre-arbítrio, teremos que escolher. Então, às vezes escolhemos bem, outras vezes escolhemos mal, trazendo para nós dores, angústia, choro. Pois é, poderia aqui citar muitos e muitos casos. Acima de tudo, temos que ter a plena consciência de que o outro, a outra, o outro homem, a outra mulher, a outra pessoa, o outro ser físico, o outro espírito tem o seu livre-arbítrio. E nós podemos esperar uma melhoria sempre dos outros, mas não podemos querer que eles andem à nossa vontade, à nossa maneira. Terá que ser na individualidade deles, a não ser que nós queiramos manipular a personalidade de cada um. Isso é esquecer um pouco as leis divinas. É esquecer um pouco as leis divinas. E não é isso que importa, porque isso é, meus amigos, minhas amigas, é muito prejudicial para nós. Nós queremos moldar os outros. Nós às vezes não damos conta, eu não dou conta da minha vida, dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas angústias, dos meus pensamentos às vezes negativos. Como é que eu posso moldar os outros para o meu bem-querer? Mas há muito boa gente que quer moldar e gosta que os outros andem à vontade deles, mas cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, um vídeo de boa tarde, 48 minutos. 48 minutos. Não sei se eu leio aqui mais alguma coisa, vou ler aqui. Aproveitando, vou ler aqui ao calhas. Há um velho ditado que diz: só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos, é conservar os velhos. Os dois exercícios são ótimos, pois trazem-nos vida nova e enchem-nos de alegria, energia. Ao fazer novos amigos, entramos em contacto com um mundo novo, novas ideias, novos ambientes, novas atividades, mas é sempre importante conservar os velhos amigos, pois eles são parte de nós, parte essencial da nossa história, porque o verdadeiro amigo é aquele que tem sempre a mão estendida, seja para te dar apoio, para te puxar ou simplesmente para te cumprimentar. É aquele que tem o braço sempre pronto a carregar-te, que te acompanha nos momentos difíceis,
que permanece ao teu lado nos momentos da dor, da tristeza, da agonia, que te dá um ombro amigo. É o melhor sítio para descansarmos, para encontrarmos consolo e recuperarmos as nossas forças. Graças a Deus, não é? É uma beleza. A vida é uma maravilha. A nossa vida é uma maravilha. É um conforto, é um consolo nós estarmos aqui. É sempre um conforto e um consolo. 50 minutos. Penso que está muito bem este vídeo. Meus amigos, minhas amigas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, no dia de hoje, terça-feira, vos desejo um lindo e abençoado fim de dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, conforte a todos, ilumine a todos, que os nossos mentores, guias espirituais, anjos da guarda, anjos de luz, anjos protetores, espíritos que nos acompanham, guardam e iluminam, vos retirem de vós todas essas agonias, todos esses pesos que transportam com vós na vossa individualidade, para que possam realmente alegrar os vossos lares, iluminar os vossos lares. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos abençoe, ilumine, guarde e proteja. E foi bom este vídeo, hein? Foi bom e... Pois é, chega, não é? Chega, por hoje. Graças a Deus. Então, a todos envio um grande abraço. Graças a Deus.